A paz e a graça, iniciando a live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Deus abençoe a cada um de nós. Orando para iniciarmos esse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer revelação da Tua Palavra para cada um de nós, possa ministrar os nossos corações, nos direcionar, falar conosco, que as nossas mentes estejam cativas à mente de Cristo nessa hora, e que nada venha nos dispersar e que possamos entender qual o Teu propósito e trilharmos por ele, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E assim queremos, em nome de Jesus, estar alinhados com Tua Palavra. Então te damos graças em Cristo Jesus. Deus abençoe. Iniciando a live da Missão Apacentar, você já pode convidar através do aviãozinho que está aí embaixo, irmãos, parentes, amigos, pessoas, para que possamos juntos poder adorar ao Senhor. E depois, essa live vai estar disponível no canal nosso do YouTube, da Igreja Missão Apacentar. Você vai ter a oportunidade de ver e passar o link para alguns dos irmãos, irmãs em Cristo, pessoas conhecidas, para que possam ser também ministradas pela palavra. Então, Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor.
todas as mães nesse Dia das Mães que é comemorado. Homenageamos a cada uma de vocês que é mãe, que o Senhor possa multiplicar a sabedoria, o discernimento espiritual, que o Senhor possa derramar uma graça sobremodo que possa edificar a casa, porque a mulher sábia edifica a casa. Então, Senhor, vai de encontro a essas mulheres agora, faz com que elas possam, Senhor, desfrutar da Tua presença, de modo a se envolver com Teu Espírito e poder, ó Senhor, se derramar em Ti, para a glória e louvor do Teu nome. Enche elas com a Tua virtude, a virtude do Teu Espírito, prospera, mantenha-as, ó Deus, alinhadas com o Teu propósito. E assim nós abençoamos cada mãe, cada mulher, em nome de Jesus Cristo. Amém. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para o Teu nome exaltar. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Ó Senhor, digno de glória e louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, Teus milagres também são tão grandes como Tu, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Pai, oramos por todas as pastoras nesse momento que têm sido mães espirituais para muitas outras pessoas, em especial as pastoras da Missão Apacentar, e nesse momento especificamente pela minha esposa, a pastora Eva, que tem se tornado mãe de multidões, como é o nome dela mesmo, Eva, a mãe de multidões, espiritualmente falando, que todas aquelas que estão e aqueles que estão submissos à autoridade dela espiritual Vive, ó
nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. A graça e a paz, boa noite, Deus abençoe. Estamos na live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Que o Senhor possa trazer agora, nesse momento, uma palavra poderosa para poder falar às nossas mentes, aos nossos corações, e que possamos nos alinhar à vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. Se você puder acompanhar a palavra, você vai abrir no 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Então, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, dos versículos 13 ao versículo 17, ele traz uma exortação à perseverança. Então, tem muito a ver com os dias atuais, e a Bíblia ela é tremenda porque ela é super atualizada. Então, nós vamos ler esses versículos de 13 a 17 em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Se você não puder abrir a sua Bíblia para acompanhar, fique bem atento e deixa o Espírito de Deus falar a cada um de vós nesse momento. Pai, a Tua palavra está aberta e nós cremos que a partir de agora ela é o Teu poder para poder transformar as nossas vidas, alinhar aquilo que precisa, direcionar, exortar, confrontar, admoestar, exortar e fazer com que venhamos a entender os Teus propósitos. Retira todo impedimento agora daquilo que é necessário para que nós possamos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Assim diz a palavra de Deus para nós, no versículo 13 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, em diante, na Nova Versão Internacional. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Versículo 14. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, versículo 17, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem,
tanto em atos como em palavras. Poderosa essa palavra de Deus. E Paulo, ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele inicia esse conjunto de exortação e perseverança, ou a perseverança, dizendo: nós devemos sempre dar graças a Deus por todos os irmãos amados no Senhor, desde o princípio que Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus dá oportunidade, chama todas as pessoas para poder serem filhas, para poder se tornarem servas dele, para poder realizar o propósito que ele tem a cada um especificamente nesses dias, nessa geração que nós estamos vivendo. E ele faz isso porque desde o princípio ele nos escolheu mediante essa fé em Cristo Jesus. O próprio Deus nos escolheu para realizar o propósito dele. Então, se ele está confirmando, se ele está chamando novamente, se ele está reafirmando ou afirmando esse chamado, não é tempo mais de correr, não é tempo mais de sair, não é tempo mais de desistir, de ficar desanimado, não é tempo de dizer não ou não querer o chamado de Deus, mas é tempo de dizer sim e se voltar para aquilo que Deus separou, escreveu para os nossos dias, para cada um de nós. Isso ele escolheu desde o princípio para que nós alcancemos a salvação em Cristo. Então, o maior propósito que existe é por causa da salvação que está mediante essa graça que ele derrama pela redenção em Cristo Jesus. Não existe outra maneira de sermos salvos senão através e por intermédio de Cristo Jesus. E Deus, através dessa palavra poderosa, faz com que nós venhamos a gerar fé e nos converter, ou seja, mudar de caminho em pecado, um caminho errado, um caminho em perversidade, um caminho na corrupção. Agora é um retorno àquilo que Deus quer, por isso que ele coloca a palavra mediante a obra santificadora, quer dizer, uma obra de separação daqueles que foram chamados para a escolha dessa eleição maravilhosa, pela aceitabilidade desse chamado em Cristo Jesus. Então Deus está nos convidando nessa noite e nos mostrando novamente a necessidade de estarmos alinhados com o querer dele mediante essa fé maravilhosa que ele mesmo coloca dentro das nossas vidas para sermos salvos para todos sempre. E não vai existir outra maneira na qual venhamos a ser salvos se não for por intermédio de Cristo Jesus. Então, quando essa salvação ela alcança as nossas vidas, nós podemos e temos que dizer sim. Não temos uma outra escolha, não vai existir um outro caminho, ainda que as pessoas queiram atalhos, ainda que as pessoas queiram andar distantes, que não queiram realmente entender isso. Só existimos e só fomos criados para cumprir o propósito maior que é gerado através dessa fé em Cristo e para Cristo. Então, nós fomos criados por Deus para executarmos um plano, e esse plano perfeito de salvação já está escrito, não adianta fazermos mais nada para poder alcançarmos a salvação, senão a aceitabilidade daquilo que Deus quer. E aí a gente vai ver nesse texto essas coisas e eu vou explicar daqui a pouco o que é relacionado com essa salvação. Então a gente percebe que essa fé é na verdade, porque se existe uma fé verdadeira é porque tem fé mentirosa, fé de coisas que não vão gerar salvação, acreditar nas mentiras de Satanás, porque ainda que pessoas não acreditem que existe um mundo espiritual, ele é real, ele existe.
ele não precisa ser visível para que a gente possa acreditar que isso é verdadeiro. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ter uma fé na verdade. Então, quando a gente conhece essa verdade, ela vai nos libertar e gerar salvação nas nossas vidas. E essa verdade é a própria palavra, é o próprio Cristo Jesus. Quando a gente conhece essa verdade, ela nos liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O interessante é que quando a gente conhece essa verdade, ela vai confrontar as nossas mazelas. Para sermos libertos, nós vamos ter que enfrentar algumas situações, e diga-se de passagem, difíceis, para que a gente possa ser purificado, separado, para então sermos separados e santificados em Cristo Jesus. Uma coisa interessante, que existe essa separação processual, a gente vai sendo separado cada dia para poder adorar ao Senhor, para poder caminhar em obediência à palavra, e uma santificação na qual Paulo traz aqui no grego, dizendo assim, olha, o próprio Espírito vai pegar vocês agora e vai separar, porque ele está escolhendo vocês para um propósito maior. Então, é tempo da gente dizer sim a Jesus. Sim a Jesus. Sim a Jesus. Se a gente disser não a Ele ou não quiser estar de acordo e alinhado com a vontade, Deus não vai deixar de cumprir o plano perfeito, salvífico na humanidade e deixar de executar a obra principal dele em Cristo Jesus, ou mudar os planos porque a gente não aceitou nada disso. Dentre esse plano perfeito de Deus, nós estamos encaixados nele. Se a gente quiser fazer parte, é um privilégio. E agora não é por causa das necessidades e não é porque Deus precisa da gente para alguma coisa. A gente precisa parar com isso, de fazer com que a humanidade se endeuse, achando que se a gente não quiser Jesus, se a gente não aceitar Jesus, pronto, agora ele vai ficar sofrendo e não vai se cumprir aquilo que Deus determinou para todo sempre. Eu quero te dizer, quem te ensinou isso, ensinou errado, engano do diabo, não tem nada disso. Deus tem um plano a ser executável e ele escreveu a minha vida e a sua nesse plano. Se nós quisermos nos render a esse plano, vai ser bom, perfeito e agradável, e nós vamos ter o privilégio de desfrutar essas dádivas do Senhor. Mas se nós não quisermos, ele vai concluir o plano perfeito dele, independente da gente fazer parte ou não. Então, eu te convido a entender essa palavra, refletir sobre ela e dar um passo a mais a partir de agora para poder se alinhar com a vontade perfeita de Deus. E aí no versículo posterior, que é o versículo de número 14, ele vai dizer: Deus nos chamou para isso, por meio de nosso evangelho. Quer dizer, Deus te chamou para estar vivendo, me chamou para estar vivendo nesses dias que nós estamos enfrentando, inclusive dessa pandemia. Deus não nos convocou para nós não estarmos nesses dias. Deus, quando nos escolheu antes da fundação do mundo, já sabia que nesses dias aconteceriam confinamentos, isolamento social, peste, praga, terremotos, sinais no céu, doenças, ia acontecer todas essas angústias, todos esses problemas, todas essas adversidades, porque Ele nos selecionou, Ele nos chamou para executar o plano dele nesses dias, nessa geração. Então, tem tantas pessoas que estão perdendo o tempo da visitação de Deus e não estão se entregando de verdade ao Evangelho, estão perdidos sem saber nem por que nasceu e nem por que estão aqui e o que vão realizar. Então, não se identificou ainda como filho, não sabe qual é a função no reino e está batendo cabeça de um lado para o outro, porque ainda não entendeu qual é o propósito maior, e esse propósito eu estou explicando agora, que é a salvação em Cristo Jesus. Então precisamos estar alinhados com a vontade de Deus
investir tempo, ajoelhar, orar, buscar a Deus, se fechar no quarto, ter tempo com Deus e só sair daquele lugar quando souber isso. Então é tempo de perseverar, de insistir. Paulo exorta sobre a perseverança, descobrir isso. E Deus, ele fala conosco, sim, quando a gente busca de coração, de espírito em verdade, Deus se revela àquele que o busca. Deus não fica atônito, ele não vai deixar de mão, mas ele vai trazer essa revelação que é para mim e para você. Então, o nosso sucesso não é de acordo com alguma característica de alguém, com algum padrão do mundo. Nós não temos o padrão do mundo, nós temos um padrão na palavra de Deus. E esse padrão, ele é muito elevado, muito alto. O meu sucesso é aquilo que Deus escreveu para a minha vida, é aquilo que ele tem para mim, é aquilo que ele colocou como minha identidade em Cristo Jesus, e é aí que eu terei sucesso. Então, o meu sucesso não pode ser comparado com mais ninguém, porque eu sou exclusividade do Senhor quando eu entendo esse propósito. Então, as vozes, o que as pessoas falam de mim, o que as pessoas querem que eu faça, aquilo que elas querem dizer sobre a minha vida, já não tem mais sentido nenhum se estiver incoerente com a palavra, porque eu sei da onde eu vim e para onde eu vou voltar, e esse é o maior propósito. E a nossa vida tem um propósito de salvação em Cristo. Então, nós vivemos nessa terra, estamos nesse mundo, mas não somos daqui, nós não fazemos parte desse mundo. É tempo de desapegar completamente dessas coisas, ainda que possamos desfrutar, ainda que Deus possa nos abençoar, nos dar as coisas, mas o propósito maior está escrito aqui, ó. Ele nos chamou por meio desse evangelho da salvação para esses dias. Então, esses enfrentamentos, inclusive da pandemia, é porque Deus quer te usar nesses dias para isso. Se você está vendo as dificuldades do nosso governo, Deus quer te usar como intercessor, Deus quer te usar nesses dias para glorificar o nome dEle. É firme. São dias de estar firme e convicto na palavra de Deus. E apeguem-se aos ensinamentos da verdade do Evangelho em Cristo. E o versículo 16 vai dizer: e o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, Ele é um Pai querido e amoroso, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós vamos realizar para o Senhor, é de acordo com o que Ele quer. E isso é um modo dele operar, que as nossas vidas estão envolvidas nisso e a gente tem uma certeza dessa salvação e uma esperança num futuro melhor. Ainda que a gente saiba que coisas piores hão de vir para a volta de Cristo, como diz nos evangelhos, o próprio Cristo falou isso, quando vir esses sinais, ainda não se espanta, porque é o início das dores, coisas piores vão acontecer. A palavra traz uma esperança para aquele que conhece a Deus, para aquele que sabe que é filho de Deus, para aquele que está envolvido com o Espírito Santo, que disse sim para o chamado e que está separado para uma boa obra nessa geração, nesses dias. Então, o que Deus te chamou para poder fazer é tempo de erguer as mangas, é tempo de se posicionar, de ficar em pé, é tempo de orar, buscar, saber o que Deus está falando para poder fazer exatamente aquilo que Ele quer. Não é tempo da gente fazer o que a gente quer. Então eu vejo muitas pessoas gravando tantas coisas, gravando músicas, gravando passatempos, entretenimentos no YouTube e estão aproveitando esses dias de confinamento, de isolamentos sociais, isolamentos domiciliares, para fazer tantas coisas, para poder mostrar as suas próprias casas, para poder mostrar uma saúde, exercícios físicos. Não que isso não seja legal e lícito, mas tem coisas maiores para poder fazer. Então, é tempo da gente ter tempo com Deus. É tempo da gente
renovar a nossa esperança, é tempo da gente ministrar sobre essa fé esperançosa, é tempo da gente falar, demonstrar com as nossas ações sobre essa esperança que está viva e que ela é salvífica e ela tem um nome chamado Jesus Cristo. É tempo, não é mais tempo de desperdiçarmos tempo, mas de remirmos esse tempo para que Deus possa operar em nós, tanto o querer como efetuar segundo a boa vontade dEle. Então, nós cremos nessa palavra, nós guardamos essa palavra para não pecar contra Ele, Salmo 119, 11. Nós agora praticamos a palavra e nós vamos falar dessa palavra. É tempo desses 4 modos de operar a verdade. É tempo de ouvirmos, é tempo de guardarmos, é tempo de falarmos e é tempo também de testemunharmos essa palavra grandiosa de Deus. Não é tempo de desperdiçarmos mais nada, é tempo de nós estarmos com a esperança mediante a graça. E essa graça maravilhosa é para que nós não venhamos a nos gloriar porque estamos fazendo alguma coisa e isso vamos receber alguma galardão do Senhor. Não, essa graça é uma maneira de Deus dizer que o amor dele é tão grande que aquilo que merecíamos nós não vamos receber. E essa graça é tão maravilhosamente, exponencialmente grande que a misericórdia vem associada a ela. Que quer dizer o quê? Aquilo agora que nós merecemos receber, nós não merecemos, porque a graça não vai deixar. Então essa graça é recheada dessas 2 vertentes. Deus nos livrando daquilo que merecíamos e Deus nos dando oportunidades de não recebermos aquilo que nós merecemos por verdade. Perdoando inclusive os nossos pecados diariamente. Então ele finaliza dizendo: dei ânimo ao coração de vocês. Anima-te. O próprio Senhor Jesus Cristo e Deus Pai que nos dá esse ânimo. Então, quando o Senhor fala esforça-te e tem bom ânimo, nós podemos orar: Senhor, renova o nosso ânimo, para que nós não venhamos a ficar abatidos, arrasados, inertes, que nós não venhamos a ficar caídos, prostrados, que nós não venhamos a adormecer, que nós não venhamos a perder o entendimento do plano perfeito de salvação que só existe em Cristo. Senhor, nos anima nesse nosso coração, anima a nossa alma, para que os nossos sentimentos estejam convictos que não existe um outro Deus além do Senhor, que a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso intelecto, o nosso cognitivo, o nosso espírito possa estar realizando aquilo que o Senhor quer, fortalecendo para fazerem sempre o bem, diz a palavra no versículo 17. Então, o próprio Deus está derramando uma graça para que a gente para que nós tenhamos ânimo para fazermos o que é de bom, o que é o bem. Isso significa que tem pessoas que estão fazendo tudo errado, estão fazendo coisas más. Ainda que conheçam a palavra, estão farisaicas, sem entender o propósito. Estão na igreja, vão para a igreja, cumprem as obrigações da igreja, como os fariseus, em religião, mas completamente fora daquilo que Deus quer alinhar para esses dias. Pessoas que são muito religiosas, admiram seus líderes, falam sobre coisas eternas, falam sobre questões de espiritualidade, mas não conhecem o Espírito Santo de Deus, não têm intimidade com Ele, não sabem que só por meio de Cristo, ou não querem admitir que só por meio de Cristo existe a salvação. E ainda tem outras
que querem fazer somente o bem, achando que vão ser salvas por causa dessas obras. E aí ainda é pior, porque cai numa incredulidade mentirosa, enganosa, enganando a si próprio e aos outros, achando que por realizar coisas boas, ainda que nós que somos salvos e reconhecemos Cristo como nosso Salvador e tivemos oportunidade de fazer uma aliança com Jesus, temos que praticar o que é boas obras, o que é bem, o que é bom, mas elas não vão fazer com que tenhamos privilégios de coisas, de recebimentos de favores ou sermos salvos por causa dessas obras boas praticadas. E aí tem pessoas que estão incorrendo nesse risco, enganadas por Satanás, para poder, ainda que estejam fazendo parte de alguma religião dentro da própria igreja evangélica, completamente fora daquilo que Deus escreveu como o plano principal de salvação. Então eu estou desafiando a você não entrar na segunda-feira ou na virada, na terça-feira, ou quando você ouvir esse vídeo, não virar 24 horas sem conhecer a Deus de verdade e aquilo que Ele tem para você especificamente nesses dias. Se eu fosse você, eu só dormia agora, não pelo cansaço do dia, mas quando eu ouvisse a voz de Deus me direcionando aquilo que eu preciso para poder estar alinhado com a vontade dEle. Não é tempo mais de ficar nas redes sociais perdendo tempo com nada. Não é tempo mais de ficarmos lendo tantas coisas, ouvindo tantas coisas, inclusive bonitas, mas sem sentido para a nossa vida. Não saia da quarentena sem conhecer esse Deus verdadeiro. Não deixe o tempo da visitação de Deus, nesses dias de isolamento social, passar desapercebido pela sua vida, porque Ele está separando os escolhidos. Deus chama muitos, mas poucos são escolhidos, e esses remanescentes que vão ficar para todo sempre. Se inclua nesse grupo que Deus selecionou. E aí não é pelo seu esforço, mas é uma busca incessante de conhecer esse Deus maravilhoso. E eu tenho certeza que Ele não vai deixar de ouvir a sua voz e fazer com que você faça parte dessa eternidade nele. Então ele finaliza: para que possamos, tanto em atos como em palavras, tanto em ações práticas quanto em palavras, testemunharmos desse plano de salvação em Cristo Jesus, mediante essa fé maravilhosa, porque Ele nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para outras coisas, ainda que a gente faça tantas outras coisas, mas tudo está convergindo para esse entendimento do que Ele quer para cada um de nós, especificamente para esses dias. Então, eu te convido nessa hora, se você puder fechar os seus olhos para orar, te convido nessa hora para se derramar na presença de Deus, chorar, lamentar, confessar pecado, pedir perdão. Eu te convido nessa hora para pedir a Deus que derrame um espírito de arrependimento genuíno, verdadeiro. Eu te convido nessa hora para se voltar ao único que pode resolver essa angústia da alma que a gente está passando e vivenciando nesses dias, através do preenchimento completo dessa força poderosa, desse Deus soberano, desse Pai amoroso em nossas vidas, corpo, alma e espírito, preenchendo o nosso espírito, alumiando o nosso espírito, preenchendo os nossos vazios existenciais com a palavra e nos direcionando para uma esperança eterna
em Cristo Jesus. Pai, opera agora em nós, não nos deixa passar dispersos, tem misericórdia de nós e nos perdoa pelos nossos pecados. Venha ao encontro de cada um de nós agora, porque estamos buscando a Ti, porque é tempo de achar ao Senhor. Que essa palavra ela seja verdadeira nas nossas vidas para poder ouvir, crer, para podermos, Senhor, guardar, não pecar contra Ti, para podermos, Senhor, proclamá-la e para poder testemunhá-la dela. Oh Deus, é o que nós oramos agora em concordância. Derrama a Tua graça salvífica, preenche os nossos vazios e nos alinha com esse plano maravilhoso de salvação em Cristo, porque nós somos dependentes de Ti, nós precisamos de Ti. E quem sabe nós fomos criados para esses dias fazer o que o Senhor está mostrando. Com o dom da vida, aproveito para poder, Senhor, orar por cada mãe que o Senhor colocou dentro desse plano maravilhoso de salvação, algumas para serem mães. Isso é uma dádiva maravilhosa, é um presente poderoso e abençoador do Senhor. E o Senhor derramou sobre muitas vidas de mulheres para elas serem mães, gerar vidas no próprio ventre. Deus, eu oro também em nome de Jesus para que a gente possa entender com compreensão nítida, clara, aquilo que o Senhor escolheu para ser para cada vida individual. Para que não venhamos a estar somente nos chamados, porque cada um tem um chamado específico para fazer, mas para que estejamos nos escolhidos, naqueles que, ó Deus, pode remir o tempo através da Tua palavra. E é assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém e graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Deus é bom e sabe amar. Paz do Senhor para todos vocês que estão participando da live da Igreja Missão Apacentar. Ela vai continuar aí por mais algumas horas no Instagram e a gente vai colocar ela no nosso canal do YouTube, para que você possa compartilhar, ver de novo, ouvir e poder desfrutar desse momento como igreja, na nossa coinonia, nessa unidade em Cristo Jesus. Eu aqui da minha casa, você da sua. E daqui a pouquinho também nós vamos ter outra live da Igreja Missão Apacentar, com o pessoal de Minas Gerais, em Divinópolis, com o Bispo Gibran. Se você quiser participar, você entra lá na Igreja Missão Apacentar, você está no ima.bahia, e você pode entrar na Igreja Missão Apacentar para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de orar nesse momento pela nossa nação, pelo nosso país chamado Brasil, esse país que Deus colocou, e nós nascemos nesse país com um propósito, nós estamos nesse estado por um propósito, nessa cidade, nesse município, né? Nesse bairro com um propósito, na rua onde estamos morando atualmente com um propósito, na igreja na qual nós fazemos parte como membros, tem um propósito. Então, que a gente não se perca no propósito. Eu já vi pessoas, Deus direcionar, encaminhar, Deus levar pessoas para o deserto por causa de um propósito. Mas eu também já vi pessoas se perderem no deserto porque não descobriram o propósito. E aí ficaram perdidas no deserto. Que não seja essa veracidade nas nossas vidas, mas que sim, que se a gente está enfrentando algum deserto,
nesse momento, nesses dias, é para entendermos o que Deus quer como propósito. E um desses propósitos, vários desses propósitos, eles estão dentro da palavra de Deus. E é nela que a gente precisa buscar, porque é nela que a gente acredita, que é a nossa regra de prática, de fé. É na palavra de Deus que nós temos explicações para todas as coisas da nossa vida. É na palavra de Deus que tem os ensinamentos mais profundos e revelação para aquilo que a gente precisa nesses dias. Então, dentro do propósito, nós temos que conhecer a palavra. Se nós não conhecemos a palavra, é fácil ser enganado com propósitos que não são de Deus, com vozes que não são de Deus, com coisas que não são de Deus. Então, a maneira da gente entender o que Deus quer é conhecendo a palavra dele. São dias de meditar, refletir, de ler a palavra, de orar a palavra. Imagine que se a gente ler 10 páginas de um livro, e que seria bom que fosse a Bíblia, nós em um ano conseguimos ler 16 livros. Se você lê 4 a 5 capítulos por dia, você faz a leitura da Bíblia em 365 dias. Então dá para a gente ler 16 livros por ano e mais a Bíblia, lendo nada mais, nada menos do que 20 páginas por dia. Meu Deus, muito pouco. E se a gente não tem tempo para ler, a gente pode ouvir a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Abaixe o aplicativo e ouça a palavra onde você estiver. Tá certo? Essa é a orientação do pastor da Missão Apacentar, pastor Léo. Que Deus nos abençoe a cada mãe nesse dia e que nós possamos ter uma semana abençoada. Lembrando que logo mais, às 19h30, tem a live da Missão Apacentar em Minas. E quarta-feira, se Deus nos permitir, estaremos juntos na live da Igreja Missão Apacentar da Bahia, às 19h30. Lembrando que nós permanecemos com o templo fechado, estamos orando e adequando para poder, se assim Deus nos permitir, estaremos abrindo o mais breve possível, tá bom? Deus abençoe a cada um de vós em Cristo Jesus. Não esqueçam de enviar essa mensagem para outros irmãos que precisam ouvir. Então, Deus nos abençoe, a paz do Senhor.